Oi, gente. Estamos de volta agora para iniciar nosso livro 4 com o capítulo 14, que fala sobre a química orgânica. A química orgânica é a parte da química, pelo menos, que eu mais gosto. Nós estudamos tudo que está ao nosso redor, só que, digamos assim, tem mais a ver com a gente. Nós estudamos a parte da química que deriva dos seres vivos. Então, qualquer substância que já tem ou teve vida ou que deriva de algo que tem vida é considerado orgânico. Então, o nosso planeta, o mundo inteiro, ele, em sua boa parte, ele é considerado orgânico, porque nós temos muita coisa que tem vida, temos muita coisa que deriva de algo que tem vida. Essa parte da química, ele permite analisar se a substância é natural, se ela é sintética. Ele permite que nós observemos vários tipos de substâncias que até estão presentes na nossa casa, como os alimentos, medicamentos, combustíveis. Então, são infinidades de produtos que são derivados desse mundo orgânico. Então, a orgânica ela é fundamental para a gente e, digamos assim, é a base da vida. Então, são as cadeias, as estruturas químicas que regem a maior parte dos seres vivos ou das substâncias que já houveram vida em algum tempo. Então, nós precisamos conhecer o ator principal desse nosso estudo, tá? Que é o carbono. Então, o carbono ele vai ser o ator principal da química orgânica. Então, nós vamos observar várias características dele e ele vai ser o centro dos nossos estudos. Então, aí ele diz que a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos formados pelo carbono. Em regras gerais, o carbono, como eu falei, é o ator principal, ele é a peça-chave de todas as cadeias que nós vamos analisar daqui para frente. Então, ele é o ator principal, tá? E aí aparecem algumas regras. A primeira, vocês já sabem, que é a regra que o carbono ele é tetravalente. Ou seja, ele tem 4 elétrons em sua última camada e isso permite que ele faça 4 ligações com outros elementos e até com o mesmo elemento, algumas delas. O carbono, por ter essa quantidade de ligações por fazer, né, ele pode conseguir realizar algumas combinações, como ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Observa que a ligação simples vai ser essa ligação que ele vai fazer com outro elemento apenas uma vez. A ligação dupla ele vai fazer 2 vezes e a ligação tripla 3 vezes. Observa uma coisa que é muito importante, é que como esse carbono é tetravalente, ele tem que fazer essas 4 ligações, tá? Então sempre o carbono vai fazer 4 ligações. Nós vamos observar até mais para frente que em muitos desses casos nem vão aparecer os elementos que estão fazendo essa ligação, porque por convenção já dá para pressupor que ele faz com outro elemento e o outro elemento que vai fazer a ligação com o carbono, na maioria das vezes, é o hidrogênio. Então, o hidrogênio ele é o ator coadjuvante aí dessa nossa trama, que ele sempre vai aparecer em cadeias carbônicas.
nesse caso, como o carbono ele tem muitas ligações e o hidrogênio só faz uma, o hidrogênio vai aparecer até mais vezes do que o carbono. Então, observa aqui nessa primeira estrutura, se eu fosse ligar hidrogênio ao redor desses carbonos, desses dois carbonos, eu poderia ligar 6 hidrogênios a ele. Isso faz com que o hidrogênio seja, digamos assim, o coadjuvante preferido para o carbono, tá? Então ele vai aparecer muito nessas estruturas que nós vamos analisar. Então, carbono e hidrogênio são fundamentais. Outra característica que é importante, que é esse segundo postulado, é que as 4 valências do carbono são iguais. Então, observa aí que pode estar acima, à esquerda, à direita, embaixo. Então, qualquer lado que ele estiver, ele vai ser sempre o mesmo composto. Então, esse posicionamento não vai indicar que a substância é diferente, tá? Outra coisa que vocês podem observar é que, além do cloro, os hidrogênios também mudaram de posição. Mas isso daqui não fez com que a estrutura mudasse de nome ou de característica. É a mesma estrutura nas 4 posições. Outra característica que é importante, que é esse terceiro postulado, é que o carbono forma cadeias. Então, nós podemos ligar um carbono no outro e fazer estruturas maiores. Então, observem aí que nós temos estruturas com 4, com 5, com 10, com 100. Então, vai haver várias estruturas carbônicas que são infinitas as suas possibilidades. Que pode haver apenas carbonos como principal, mas pode aparecer também um elemento ou outro que mais à frente a gente vai classificá-lo como um heteroátomo, mas ele vai aparecer também entre os carbonos. Então, se nós vamos estudar os carbonos, precisamos classificá-los. Então, a primeira classificação que nós vamos ver para os carbonos é quanto a sua vizinhança. Então, o carbono ele pode ser primário quando estiver ligado apenas a um ou nenhum átomo de carbono ao seu redor. Então, observa que esse carbono vermelhinho aqui, ó, todos dois, os vermelhinhos, ele só tem um carbono do seu lado. Por ele só ter um carbono do seu lado, ele é considerado um carbono primário. Então, o da extremidade, tá? Esse aqui e esse aqui, os dois vermelhinhos. Eles são classificados primários porque só tem um carbono ao redor. Já esse do meio, não, ele tem 2. Ele tem um à esquerda e tem um à direita. Então, esse pretinho aqui, ele já não é mais primário, ele passa a ser secundário. E o secundário é esse que tem 2 carbonos ao seu redor. Nessas estruturas abaixo, observem que nós temos esses que estão em azul, que são os considerados carbonos secundários. Então, nessa estrutura, nós temos 2 carbonos considerados secundários e 2 carbonos considerados primários. Lembrando que só vale para carbono, tá? Então, se ele tiver um oxigênio do seu lado, ou hidrogênio, ou qualquer outro elemento, não vai contar. Só conta se for carbono, beleza? O próximo que a gente vai ver é o terciário. O terciário são esses verdinhos que tem 3 carbonos ao seu redor. Observa. 1, 2, 3. Esquerda, direita e em cima. Esse aqui é a mesma coisa. Esquerda, direita e embaixo. Então, observem que nos dois casos ele tem 3 carbonos ao seu redor. Isso faz essa classificação como carbono terciário. E o último, que é o quaternário, é o que faz 4 ligações com o carbono. Ou seja, todas as ligações que esse carbono tem estão preenchidas com outro átomo de carbono. Lembrando que em todos os casos, o carbono tem que obrigatoriamente fazer as 4 ligações. Não necessariamente com outros carbonos. Pode ser com hidrogênio, com oxigênio, mas a gente só vai classificar como primário, secundário, terciário e quaternário quando ele estiver ligado a outro carbono ao seu redor, vizinho a ele, ok? Beleza.
Então aí tem um exemplozinho que vocês podem observar. Nós temos carbonos de tipo primário, secundário, terciário, quaternário. Então isso vai depender sempre do posicionamento que ele vai ter em relação à sua vizinhança. Então você tem 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Beleza? Outra classificação que nós podemos dar para o carbono é se ele é considerado um carbono saturado ou insaturado. Ele vai ser considerado carbono saturado quando só tiver ligações simples. Quando ele tiver ligações duplas ou triplas, ele vai ser considerado como insaturado. Então, observe. O 1 e o 2, eles só apresentam ligações do tipo simples. Então, eles são considerados carbonos saturados. Já o 3 e o 4, ele tem ligação tripla. Então, o 3 e o 4, ele é considerado insaturado. O 7, o 8 e o 9 também têm ligações duplas. Então, eles também são insaturados. Os outros que só têm ligações simples, eles são considerados saturados. Então, lembra, saturado é aquele que só tem ligação simples. Insaturado é aquele que tem ligação dupla ou tripla. Dá para classificar também as cadeias carbônicas. A primeira parte que a gente vai ver são as cadeias abertas ou acíclicas. A cadeia aberta, em termo geral, a gente costuma dizer que é aquela que eu encontro um início e um final facilmente. Então, observa que eu tenho extremidades bem definidas nesse tipo de cadeia, que são as cadeias abertas ou acíclicas. Vamos ver também mais à frente as que são fechadas ou cíclicas. Mas, por enquanto, vamos observar as abertas. Então, observem que eu tenho um início e um fim, considerado aberto. Mais uma vez, eu tenho extremidades que eu posso considerar início e fim. Então, nesses casos, consideramos como cadeias abertas ou acíclicas. Caso essa estrutura ela tenha, não seja tão nítido encontrar o início e o fim, como nessas duas aqui que nós podemos observar, elas são consideradas cadeias fechadas ou cíclicas. A próxima classificação é quanto à disposição dos átomos de carbono na cadeia. Então, as cadeias elas podem ser classificadas como normais ou ramificadas. A cadeia normal é aquela que apresenta duas extremidades com átomos de carbono. Ou seja, eu só tenho duas pontas para encontrar como cadeia principal. Pode ser uma linha, ele pode descer, pode fazer um S. Contanto que eu só tenha duas extremidades, ela é considerada uma cadeia normal. Ela só vai ser considerada ramificada quando apresentar pelo menos 3 extremidades com carbonos, como nós podemos observar nesses casos abaixo. Então, ela pode ser normal ou ramificada. Normal, 2 extremidades. Mais de 2 extremidades, considerada ramificada. Ela pode ser também saturada ou insaturada, que é a mesma coisa do que nós vimos agora há pouco, quando falamos dos carbonos. A cadeia saturada é aquela que só tem ligações simples entre carbonos. Então, observa que apenas estamos observando os carbonos, tá? Então, observe que são essas ligações em vermelho que são as que estamos observando, porque são as únicas que estão entre carbono. Ah, mas aqui eu vejo uma dupla com oxigênio e aqui uma tripla com nitrogênio. Mas não são observadas porque não são entre carbonos, tá? Então tem que ser carbono-carbono. Por isso que ele é considerado saturado. E a insaturada é quando tem dupla ou tripla entre carbonos. Então, saturado, só ligação simples entre carbonos. Insaturado, dupla ou tripla entre carbonos. A próxima classificação é quanto à natureza dos átomos que compõem a cadeia carbônica. Ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo é aquela que apresenta apenas carbonos na sua cadeia principal. Então não tem heteroátomo.
Lembra, para ser heteroátomo, eu tenho que ter pelo menos um elemento de carbono entre carbonos, tá? Então tem que ter um nitrogênio, um enxofre, um oxigênio. Já a heterogênea é aquela que apresenta átomos diferentes do carbono na cadeia principal. Então observa aí que nós temos esses elementos em vermelho que estão entre carbonos, então estão lá na cadeia entre carbonos e são considerados heteroátomos. Então, homogêneo, somente carbonos na cadeia principal. Heterogêneo, nós temos elementos diferentes na cadeia principal. A classificação das cadeias carbônicas ainda pode ser observado nos ciclos, nas cadeias fechadas. Então, essa cadeia fechada, ela pode ser considerada alicíclica ou pode ser considerada aromática. A cadeia alicíclica é aquela que não apresenta um núcleo aromático. Oxi, o que é um núcleo aromático? O núcleo aromático é esse círculozinho que vem ao meio, que vem no meio da estrutura, que simboliza um anel benzênico. Esse anel benzênico é a mesma coisa que colocar ligações duplas alternadas nessa estrutura. Duplas alternadas, depois uma simples, uma ligação dupla, depois uma simples e assim sucessivamente, tá? Classificação das cadeias alicíclicas. Elas podem ser saturadas ou insaturadas, como a gente já viu, né? Saturado quando só tiver ligação simples entre carbonos e insaturado quando tiver ligação dupla ou tripla entre carbonos. As cadeias ainda podem ser homocíclicas ou heterocíclicas. Homocíclica quando só tiver ligação simples, porém pode ser dupla, tripla, porém ele não pode apresentar átomos diferentes de carbono na cadeia principal, tá? Então, os elementos diferentes podem estar fora, porém na cadeia principal, no ciclo, não vai apresentar nenhum átomo diferente de carbono. Então, observem nos três casos, só apresenta carbono dentro do ciclo. Já na heterocíclica é aquela que apresenta o heteroátomo. Então, nós temos elementos diferentes de carbono entre esses átomos que estão sendo observados. Esses em destaque, esses que estão em vermelho, que é o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre, eles estão dentro do ciclo. Então, ele muda essa classificação para heterocíclica. As cadeias aromáticas, elas ainda podem ser mononucleares ou polinucleares. Mononucleares é quando nós só temos um anel benzênico. Quando tiver mais de um anel benzênico, elas vão ser consideradas polinucleares, que são de dois tipos. Os núcleos condensados, que o mesmo carbono serve para as duas estruturas, ou o núcleo isolado, onde ele precisa de uma ligação para dividir esses dois ciclos benzênicos, ciclos aromáticos. As formas estruturais, elas também podem se apresentar de maneiras diferentes, tá? Então, nós vamos ver ela mais espacial, como essa que estamos observando agora. Então, essa aí é uma forma mais aberta, onde você representa todos os elementos, onde apresenta todas as ligações. Porém, existem outros casos que nós começamos a fazer algumas substituições para deixar essa estrutura mais enxuta. Como nós podemos ver aqui, ó, essa condensada, as estruturas elas podem vir sem as representações das ligações. Então observa que nesse caso aqui não há ligações entre os elementos, apenas um resumo de todos os elementos que estão na estrutura. Então observa que eu tenho um CH3, tenho um CH, tenho o OH, tem outro CH3. Então você não vai representar nenhuma das ligações,
apenas os elementos. Então é mais condensado. Outra forma de apresentar são as formas de linha. Essas formas de linha são mais comumente utilizados, tá? Então aparece muito esse tipo de estrutura aqui. Então observem que elas são iguais a essa que está do lado, tá? Então essa daqui é igual a essa e essa daqui que está aqui é igual a essa. Ah, mas mudou muito. Mudou. Nesse caso aqui, você só está apresentando as ligações que existem entre esses elementos. E carbono e hidrogênio não são representados. Então, observa. O cloro está aqui, tem uma ligação, aí cloro, uma ligação. Aí depois o carbono. O carbono é esse primeiro pontinho aqui, esse primeiro vértice. Aí temos mais uma ligação e mais um carbono, o segundo vértice. Mais uma ligação e mais um carbono, o terceiro vértice. Como tem uma ligação dupla, 2 tracinhos e mais um carbono, que seria a última extremidade. Quando na extremidade tiver um elemento diferente, ou quando tiver um heteroátomo entre carbonos, você tem que representar esse elemento, tá? Agora, carbono e hidrogênio, eles não vão ser representados. Eles são suprimidos para que possa haver como se fosse um resumo daquilo que você está observando. Então é isso, gente. Esse é o início da nossa química orgânica. Ainda vamos ver durante o bimestre muita informação sobre eles. E agora é responder as tarefas do livro. Então, beleza? Até a próxima. Depois nós estudamos mais um pouquinho. Tchau, tchau.